Você sabe fazer uma limpeza energética xamânica? Quais os sintomas de que uma pessoa perdeu pedaços de alma? Se sente inteiro, inteira? Quais as práticas que você, de alguma forma, faz para se conectar com a sua essência? Estas e outras perguntas serão respondidas por Rosa Desideri, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 11 anos em março de 2021, agora em março de 2022, completando 12 anos, né? 12 anos de existência o programa, transmitindo agora de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo para vocês, exceto esse programa que estamos gravando em ocasião da semana reservada ao parto do meu segundo filho. Então, estamos preparando conteúdos especiais para vocês terem aqui no canal, enquanto eu me coloco à disposição e a serviço mais próximo dessa primeira semana desse filhote que está chegando aí. Hoje o tema é resgate de alma com Rosa Desideri. Já adianto a vocês todos que, se você está acompanhando o programa e ainda não é inscrito, se inscreva, porque tem muito conteúdo legal. Tenho certeza que você vai curtir, vai gostar dessa temática. Bem-vinda, Rosa Desideri. Obrigada, Samuel. Parabéns pelos 12 anos de trabalho, de programa. Eu mesma já me nutri demais de todo esse conhecimento, recomendo muito. Muito bom. Eu estava pensando aqui, antes da gente começar com as perguntas relacionadas aqui à entrevista em si, vamos tirar algumas cartas do decorrer desse programa para inspirar. Eu acho que isso vai trazer também Perfeito. essa conexão com a alma de quem é que está nos acompanhando também. Então vamos começar tirando uma carta. Vamos lá. Vamos ver se é o Vision Quest, um tarô xamânico que eu gosto muito. E a carta para hoje é a carta de número 20. A carta que eu gosto de dizer que mostra os caminhos, né? Eu tenho aqui a grande visão, a mudança se fazendo, é quando o julgamento se faz, é quando eu tenho caminhos e quando eu sou guiada pelo Grande Espírito. Eu acho bem bacana, bem bonita essa carta, porque acima da cabeça, deixa eu me organizar aqui com a câmera, né, da mulher, a gente tem a águia, a visão da grande águia, o olhar do alto, né? E ali os caminhantes. Nós temos uma carta que traz a inspiração para as mudanças, a inspiração de buscar o nosso melhor, a inspiração de juntar todo o conhecimento e levar adiante passo a passo do caminho, né? Eu costumo dizer que tudo acontece no eterno presente, então somar passado, futuro e presente e trazer daqui as forças para trazer aí uma busca, empreender uma busca e seguir caminho. A grande águia é uma dos arquétipos e uma das forças nativas, né, que traz muito essa perspectiva do olhar, da conexão abrangente, holística, de enxergar os vários lados da montanha, de perceber de maneira mais global e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de focar diante de um objetivo, de um alimento, de algo que é importante para se nutrir nesse caminho, e um ser, um irmão na cultura nativa muito sagrado, muito respeitado e honrado em diversas tradições, principalmente nas tradições dos povos das planícies, dos Iroquois também. Então tem muitas essas conexões assim especiais, né? Tanto que pena de águia é uma das penas de grande honra e sagrado para muitas dessas culturas das planícies, né? O Ambligleshka, a águia malhada, a águia dourada da montanha, grande sabedoria e
um potencial absurdo de cura e conexão com o Grande Espírito, a águia que leva nosso rezo, assim como o nosso tambor, o nosso cavalo, a nossa canoa, né? É uma conexão espiritual de extrema grandeza. E como você comentou agora, né, que a águia leva a nossa reza, a nossa prece, quais as preces ou as conexões que as pessoas mais têm buscado, já que você trabalha também com diversas formas oraculares e terapêuticas nesse momento atual? Bom, acho que o principal é a busca de si mesmo, a busca da própria prece e a busca de um auto-resgate, né? Já que a gente está falando de resgate de alma hoje, eu busco esse gancho porque a maioria das pessoas elas vêm com uma fala que por si só já é um diagnóstico, né? Eu me sinto vazia, eu sinto falta de mim mesma, eu me sinto anestesiado, parece que não sou eu mesmo. Então, a maior busca, o maior rezo é o rezo por si mesmo, né? É o rezo pelo auto-resgate, é o rezo pela própria inteireza, pelo próprio poder, né? Porque quando a gente está inteiro, é o maior sinal de poder, de longevidade, de imunidade alta. É assim que se faz, e essa é a grande busca, a busca pelo equilíbrio em todos os sentidos, não só físico, mental, emocional, mas também o espiritual. E quando a gente atravessa um período como esse, que todos do mundo inteiro atravessamos, período de pandemia, período de mudanças de trabalho, grandes questões ou não financeiras, saúde, todos têm um olhar um pouco mais apurado, ou quando não desesperado, e buscam justamente um equilíbrio que muitas vezes nem tem noção, né, de que precisam e do quanto precisam. Você citou a busca, né? A busca de si mesmo, essa busca interior, essa busca de propósito e significado. No seu caso, como é que foi a sua a busca pela sintonia xamânica, a sua busca com o xamanismo? Como é que foram suas primeiras experiências? Conta um pouquinho dessas suas, esse seu reencontro ou encontro com esse caminho. Pois é, eu desde muito pequena já vivia no meio da natureza, em quintais, as plantas da minha mãe eram uma coisa, praticamente uma floresta dentro de casa, e eu tinha meu avô paterno que me contava muito sobre a minha tataravó, que era uma índia da região ali das regiões de Minas Gerais, né? E ele me contava muita história, me contava muita coisa sobre ela, e aquilo foi despertando a minha curiosidade. Ainda muito pequena, meu pai trabalhava na Sadia Transbrasil, que era uma companhia aérea, e o Omar Fontana, que era o proprietário, se não me engano, na época, fez uma expedição para a Amazônia, e na volta eles gravaram um LP, né, chamado Suíte Transbrasil, e nesse LP tinha algumas músicas dos índios Tucumac. E eu me lembro que ali foi o meu primeiro contato e minha primeira paixão com as músicas xamânicas. E eu me lembro até hoje que eu cantava a música da forma como eu ouvia e cantei por praticamente minha vida toda de uma forma aquela com a qual eu ouvia, né? Então eu cantava Kiru, 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 Kiririu, Erugadê, 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 e cantava daquele jeito mesmo. E ouvindo as histórias do meu avô, me apaixonando pelo xamanismo. Há praticamente uns 10 anos atrás, eu comecei esse reencontro de formas, fora o estudo, os livros, né? De uma forma mais presente, quando eu conheci o Akian Mani, Vernon Foster, que hoje é casado com a nossa querida Adriana Celotti, vive aqui no Brasil. Conheci meus irmãos Bull e Bill, da Aldeia do Sol, e lá nós começamos a encontrar muitos índios, né?
tanto de etnias aqui do Brasil quanto de fora, como o Dennis Banks, que foi cofundador do movimento índio norte-americano. Eles já traziam em si os ensinamentos de Nelson Turtle, o pai Cheyenne que os adotou. Então, ali foi chegando conhecimento, e tudo se aflorou muito após os 18, quando eu entrei também nos oráculos e comecei a estudar bastante. Então, assim, o caminho foi se fazendo. Eu pouco busquei, né? Ele veio de encontro, e apesar de ter me formado em direito e atuado muitos anos no direito, não fiquei um ano afastada dos oráculos, das terapias, dos processos de cura. Então, eu digo que o caminho foi me abraçando, e quando eu me dei conta, eu sou o caminho, né? A minha vida é esse caminho, e eu sou muito apaixonada por tudo isso, né? Então, eu busco aí em todos os sentidos, eu busco por muitas medicinas, muitos cursos, hoje mais formando do que buscando, mas foi assim, simplesmente foi acontecendo. Nessas andanças e nessas buscas e nessas medicinas, quais as cerimônias que você participou e que você sentiu, ficou assim muito encantada com essa participação por poder estar ali? Uau! Eu acho que todas elas me encantam de uma forma muito especial, mas eu tenho que dizer que a minha medicina de coração mesmo é a tenda do suor, né? Que nós conhecemos como INIP-KH, a INIP Sagrada. É uma cerimônia de cura para mim, assim, de absoluta conexão, uma das mais importantes para o meu processo de cura, né? Eu venho de alguns processos de cura muito importantes, por exemplo, me curei de uma asma, né? Que mesmo contrariando aí a opinião médica, então já estou há bastante tempo sem nenhuma medicação, e me curei de dores emocionais, me curei de processos muito delicados que eu vivia com meu pai. Hoje, graças a Deus, tudo em paz. E isso foi um aprender, um passo a passo que começa ali, né, na INIP, na tenda do suor, no Temascal, né, como dizem também ali pelo México. Eu sou apaixonada por cantar para o sol, né, a cerimônia de cantar para o sol no amanhecer, a cerimônia da Xanumpa, o cachimbo sagrado. Uma das cerimônias que me preencheu muito o coração foi um batizado de duas crianças, que inclusive foi você, Samuel, quem conduziu de uma forma muito maravilhosa, né? Aqui em São Paulo mesmo. Uau! A busca de visão, né? Que para mim foi uma experiência assim muito surreal. Subir a montanha 4 dias, 4 noites, e ali levantar meu rezo e conversar com aquela montanha. E eu pedia pela sombra quando o sol adia, e a sombra vinha em poucos minutos. Eu pedia pelo sol quando eu sentia frio e o sol vinha. Saí um pouco antes, né, do prazo final, e quando pedi respostas, o Grande Espírito me deu essas respostas, né? Eu me lembro que eu estava deitada com a minha cabeça para a minha bandeira do leste, dizendo, e foi uma das fases mais difíceis da asma, né, que eu atravessava, e eu dizia: Grande Espírito, eu só saio daqui se eu tiver uma confirmação, se eu tiver uma mensagem, né? E veio um beija-flor voando, circulou, parou na minha bandeira do leste, ficou ali um pouquinho e foi embora. Eu falei: ok, eu entendi, eu vou ficar, né? E daí a pouco, menos de 5 minutos, veio um colibri pequenininho, rodeou ali meu círculo e fez o caminho era uma descida, escadas de terra, e aí ele desceu pelas escadas e foi a caminho do acampamento. E aí eu pensei: bom, agora é que eu entendi de verdade, né? E conversando com a natureza, conversando com
os elementos, conversando com o grande espírito. Ali foi um caminho de muito aprendizado, e o melhor aprendizado para mim, o que se faz mais gritante é aquele que a gente faz no silêncio, no próprio silêncio, né? Eu sou apaixonada pelo silêncio. Então, essas foram cerimônias que me tocaram e me tocam ainda muito até hoje. Inicialmente, você estava comentando sobre essa busca das pessoas por um interesse e essa sensação de vazio. Traz mais exemplos e também desses sintomas. Quais seriam, então, os sintomas de que a pessoa, por alguma razão, está tendo uma perda de alma? Por que é que se perde pedaços de alma e como que se perde esses pedaços de alma? Ok. As almas podem ser perdidas, as almas podem fugir assustadas, os pedaços de alma, né, podem ser roubados, existem várias formas de perda de alma. E eu começo definindo ali por se você perde um pedaço de alma, você fica desanimado, sem um pedaço dessa alma, né, desanimado. Então, sem ânimo, a fadiga, o cansaço, é como se você sentisse um vazio, a pessoa sente um vazio, falta uma parte de mim. Um dos exemplos que eu gosto muito de dar, especialmente agora na atualidade, é quando alguém perde uma pessoa querida. Então, perde alguém querido, morre alguém muito querido, e essa pessoa diz: foi uma parte de mim. E realmente essa parte é o que a gente chama de parte de alma, né? Às vezes uma criança que é chamada a atenção de uma forma errada pela professora, coleguinhas que quando estão apresentando um trabalho tem uma brincadeira, uma risada, uma situação vexatória, pode se perder ali um pedaço de alma que, por consequência, lá na frente, essa pessoa não consegue mais falar em público, não consegue expor o próprio pensamento, as próprias ideias. Então, perda de alma é todas aquelas situações traumáticas, né, que fazem com que você perca um dom, perca atitude, perca algo muito especial e muito natural seu. A perda de alma nos tira daquilo que é o nosso natural. Então, tudo aquilo que te tira da tua alegria, da tua vontade de viver, é um pedaço de alma. As almas podem ser roubadas, né? Por exemplo, numa separação traumática, alguém chega e fala: olha, não vai ser meu, não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Então, ali a gente pode ter um roubo de alma, especialmente se a pessoa acredita naquilo, né? Então, ali pode ter um roubo de alma. A alma pode fugir assustada, por exemplo, num trauma, num acidente. A alma pode fugir assustada quando a pessoa se prepara para uma cirurgia, no momento da analgesia, da anestesia. Essa alma pode fugir assustada com o que vê ali e se perder ou não querer voltar, né? E a alma pode se perder em vários mundos, tanto no externo, quanto no interno, quanto no passado, quanto a gente faz resgate de alma no futuro, né? Já resgatei ansiosos, né? No futuro. Então, é isso. Se eu começo a falar aqui, Samuel, segura que vai até amanhã. Uma das coisas que você citou é essa casa aí que mais parecia uma amarração, né, de que, ó, se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Pois é. Uma das práticas que eu sei que você realiza também é a cerimônia de descasamento. Em que consiste uma Sim, cerimônia de descasamento? O que sim. que é necessário para uma cerimônia de descasamento? É preciso os dois concordarem com o descasamento para que a cerimônia de descasamento ocorra? Como é que é isso? Então vamos lá. A cerimônia de descasamento, na verdade, é um desenlace energético, né? Porque a gente diz assim: as pessoas se casam na igreja, se casam em grandes cerimônias ou no cartório, e quando se separam, elas se descasam no papel, se descasam mudando fisicamente para um outro lugar, mas elas esquecem de romper o que tem de mais importante ali, que é um laço energético, né? E isso acarreta muitos problemas,
por exemplo, a pessoa que se separa e nunca mais tem ninguém, né? A pessoa que vem para um relacionamento e começa a se perceber assim extremamente ciumenta. Eu costumo dizer assim, eu fiz um resgate de alma recentemente para uma moça e o marido dela era extremamente ciumento. E depois do resgate, e não era esse o objetivo, né? Ela só queria se livrar de alguns sonhos que ela estava tendo com um namorado da juventude, né? Inclusive que já tinha morrido. E a gente fez o descasamento para soltar esses laços. E, magicamente, depois desse descasamento, o marido, que era uma pessoa extremamente ciumenta, da noite para o dia, nunca mais demonstrou esse ciúme, né? E a gente chega à conclusão de que, na verdade, o ciúme que ele sentia era porque, intuitivamente, ou muito sensível que ele percebia nela uma energia de outra pessoa. E não que ela tivesse ligada, e não que ela quisesse, mas ele percebia ali e ele tinha aquela falsa sensação da traição. Né? E quando se resolve isso energeticamente, e ele consegue sentir só a energia dela ali, ele passa a ter a segurança. Né? Então, o descasamento é justamente para soltar o laço energético e suas consequências, né? O descasamento, como na separação, no divórcio, né? Ele pode ser feito tanto por uma, por outra, por ambas as pessoas, né? É como na justiça comum. Se eu não quero ficar casada, o juiz não vai me obrigar que fique, né? Então, se uma das pessoas quer esse descasamento, ela pode procurar pelo descasamento e fazer a cerimônia, né, que vai beneficiar os dois, né? Mas tanto faz se juntos. Eu acho que até hoje eu fiz um único descasamento em que o casal veio junto para se fazer essa cerimônia, né? É uma cerimônia onde a gente vai trabalhar a limpeza emocional, a limpeza do coração, deixar o coração pronto, né? Não só para um novo amor, mas pronto para ser feliz consigo mesmo em primeiro lugar, né? É assim que funciona e é assim que acontece e ocorre a cerimônia do descasamento. Né? Então, a gente vai trabalhar com os elementos, com o fogo, com a água, com a terra, a gente trabalha com animais de poder, porque eu vou resgatar aquilo que era meu da relação, vou devolver aquilo que não me pertence. Né? Então, é uma cerimônia que vai abranger uma limpeza energética, emocional e espiritual muito importante. Né? É assim que funciona. E muitas vezes a cerimônia de descasamento é importante também, essa limpeza energética é importante também, mesmo antes de se promover uma união, né? Porque essa cerimônia ela vai limpar o campo para que a pessoa possa seguir e se colocar aí, bem em todos os sentidos. Muito bem. E a gente colocou o tema resgate de alma, né, que é uma das práticas que você tem realizado bastante. E traz uma explicação também para as pessoas que estão acompanhando como é que funciona o resgate de alma, quanto tempo dura, como que é esse processo para poder entender melhor. Compreendemos um pouco agora como que se dá a perda, né, desses pedaços de fragmentação. E o resgate de alma em si? O resgate de alma é uma cerimônia espiritual, né, que é feita através do som do tambor. Então, o tambor batido a mais de 100 batidas por minuto, ele vai produzir, 120 batidas por minuto, ele vai produzir um som que induz ao estado alterado de consciência. É nesse estado alterado de consciência que o terapeuta, o xamã, vai viajar entre os mundos para trazer de volta o resgate de alma. Então, originalmente é uma cerimônia que se faz deitado, né? O xamã que vai resgatar e a pessoa, e ao som do tambor, ao som do toque xamânico de um tamborileiro, o xamã viaja para trazer esses pedaços de alma e soprá-los de volta na pessoa que está sendo resgatada, né? Geralmente esse sopro se faz
no cardíaco, no coronário, e muitas vezes, dependendo da situação, eu sinto também de soprar na coluna vertebral. E aí a gente faz, vai selar, vai trazer os cantos, os rezos. É uma cerimônia assim muito bonita, né? Especialmente no compartilhar depois da viagem, porque depois de soprar o pedaço de alma, a pessoa se senta, eu vou olhar nos olhos, eu vou dar boas-vindas a esse pedaço de alma que foi resgatado e vou contar para essa pessoa o que foi que aconteceu, como é que se procedeu o resgate, o que foi que eu trouxe, né, nesse resgate enquanto pedaços de alma dela mesma e uma explicação de tudo isso, né? É claro que se é uma situação muito ruim, muito complicada, eu evito contar e dizer no primeiro momento, né? Eu conto aquilo que ela precisa saber e depois de 21 dias, que é o prazo para se manter esse pedaço de alma, para que ela dê boas-vindas, para que ela se acople novamente, é que eu posso ou não contar e dizer algo mais para ela. Mas é uma cerimônia que também pode ser feita por um único terapeuta, então já fiz muitas vezes sem ter um tamborileiro, eu mesma tamborilar e viajar e buscar, soprar também sem problema nenhum, né? Inclusive nas formações a gente ensina todas as técnicas, pode ser feito em canoa, então várias pessoas, né, sentadas no entorno do xamã e do resgatado, e aí cada uma vai ter uma função especial, vai trazer mensagens especiais para essa pessoa no final da cerimônia. E é uma cerimônia que eu, né, não sei, não tive notícia de outras pessoas que fazem ainda, mas eu, há uns 10 anos, pelo menos, desenvolvi também a técnica de fazer o resgate à distância, né? Com uso de cristais, com toda uma técnica especial, também à distância. E assim fiz, com uma parceria que tive na Alemanha, na África, e que deu muito certo, né? Fiz a formação de uma menina lá, e ela, por algum tempo, precisou da minha ajuda, do meu apoio, então, às vezes eu tamborilava, às vezes eu resgatava, mas tudo dava muito certo, e eu parti do princípio que se eu consigo mandar um reiki lá para o outro lado do mundo, se eu consigo mandar um reiki para minha mãe, que já se foi, já atravessou o rio, já foi para uma outra vida, eu também posso, por que não sair, viajar, resgatar um pedaço de alma e soprar para a pessoa onde quer que ela esteja, né? Passar, soprar e voltar. Então, essas são aí algumas das formas da cerimônia de resgate de alma, que é uma cerimônia de cura espiritual, né? E que vai favorecer todos os outros campos físico, mental, emocional, enfim. É uma cerimônia muito poderosa, uma das mais ancestrais de que se tem conhecimento, e eu gosto de fazê-la exatamente como ela vem desde o princípio, né? Com todo o cerimonial, o ponto de luz que é a vela, a gente começa com a limpeza do ambiente, a limpeza do próprio terapeuta, a sálvia, toda aquela coisa que é do entorno, lúdico, né? Me encanta demais, né? E eu acho muito importante para a pessoa também, né? Porque ela entra no processo mental daquela magia, de tudo aquilo acontecendo, ela se entrega ao processo, ela se entrega às emoções, ela vive, ela sente, e é uma vivência, né? Que ela vai levar para muito tempo. Eu costumo usar cristais para fazer o resgate, trazer esses pedaços de alma em cristais. Eu uso um cristal pessoal meu, mas eu uso um pequenininho também sempre, que é um cristal que eu vou doar para a pessoa. Então, ela vai ter ali um pequeno símbolo daquele resgate, né? E a gente vai dando todas as orientações possíveis e imagináveis, desde como proceder os 21 dias pós-resgate, para dar boas-vindas, né,
pedaço de alma, né? Como diz o próprio livro da Sandra Ingham, ela tem um livro que trata desse assunto, que é o Welcome Back Home. Eu devo ter ele aqui. Posso mostrar daqui a pouco. Então, é todo um ritual, é toda uma cerimônia, é todo um processo muito rico, né? Que vai trazer de volta esse pedaço de alma e trazer de volta a alegria, a fluidez, a abundância, a prosperidade, o amor, seja lá o que a pessoa tenha pedido por esses traumas ou situações que fizeram aí, trouxeram essa perda de alma para ela. Lá naquele momento em que você estava na montanha em sua busca da visão, você citou a presença de um beija-flor, de um colibri, Beija-flor, trazendo ali colibri. aquela conexão, né? Qual a Sim. importância dos animais de poder na perspectiva xamânica e quando que se utiliza e que se faz necessário, por exemplo, um resgate de alma e, em outros casos, uma integração com animais de poder? Pois muitas vezes a pessoa perde uma força, um dom, ela, na verdade, se apaga em alguns sentidos. Eu vou dar um exemplo prático. Uma pessoa muito intuitiva pode ter como um símbolo, como um animal de poder, pode ser uma coruja, pode ser uma águia, enfim, e ela perde esse animal, né? Então, ela deixa de ter aquela qualidade. E num resgate de alma, pode ser que aconteça para eu trazer de volta essa qualidade dessa pessoa que era muito intuitiva, mas de repente isso desaparece, né? Eu posso trazer de volta aquela águia que representa a intuição, a visão, ou uma coruja, ou seja lá o que for que represente a intuição para aquela pessoa. E animais de poder são forças, né? São símbolos, são arquétipos, são forças que vão completar, vão trazer vamos dizer assim, um caminho, né, para que a pessoa possa buscar e equilibrar suas próprias forças. Então a gente fala eu falei da montanha, o beija-flor, né, colibri, que fala de amor, de leveza, de movimento. A gente tem o urso, que pode estar tratando de cura, pode estar tratando da força física, a proteção. A onça, que é a guardiã da nossa floresta, é um representante muito forte, importante dos processos de cura, principalmente cura física também. E aí, cada animal, a gente tem lá as listinhas xamânicas, né? Eu tenho uma lista que eu costumo passar para as pessoas que me pedem, que é uma lista que eu tenho feito uma pesquisa já há muitos anos, e isso vai se transformar num livro, espero que aí nos próximos 2 anos. E ali eu tenho vários e vários animais que eu explico e estou fazendo ali um resuminho para depois transformar isso num livro de animais de poder. Mas animal de poder a gente pode comparar quase que com, por exemplo, cristais, né? Eu uso um quartzo rosa para uma determinada situação, eu uso um quartzo verde para um equilíbrio, para uma cura física, e aí eu posso usar um animal também ao invés de um cristal, ou ambos juntos, o que vai potencializar ainda mais o meu processo de cura. Cada animal traz em si uma característica, né? E essa característica, enquanto um poder, né? Ela pode ser buscada, atribuída, chamada. Eu lembro que a minha primeira dança de animal de poder, eu trouxe uma girafa, né? E eu mal sabia dançar, sei que daquela vivência riram muito de mim, porque imagina a pessoa imitar uma girafa dançando, né? Mas aquela girafa, ela foi fazer sentido para mim muitos anos depois, porque eu era uma pessoa que tropeçava muito, derrubava muitas coisas, e eu tinha um problema muito sério no tornozelo, porque eu torcia o meu tornozelo gravemente, pelo menos 2 vezes por ano, né? E depois daquela dança, depois da girafa que traz a elegância, que traz o passo
elegante, fluido, eu nunca mais tive aquela torção, né? E eu fui entender isso muitos anos depois, né? Então, às vezes você faz uma viagem xamânica e já encontra seu animal de poder, às vezes você faz uma viagem xamânica, encontra aquele animal que você precisa naquele momento para uma cura pessoal, para trazer uma força, um poder, desenvolver uma qualidade que você precisa, né? Então, nossa, eu estou com a memória ruim, estou precisando estudar, estou precisando melhorar, porque vou prestar um vestibular, porque estou na faculdade e estou com a minha mente cansada. Ok, então vamos procurar por animais que trabalham a memória, a sabedoria e trazer essa medicina. Então, talvez a coruja da sabedoria, que favorece os estudos, talvez o elefante para a memória mesmo, né? A gente lembra até da musiquinha, né? Memória de um elefante, é livro guardado na estante. Então, a gente vai trazendo esses animais e trabalhando com eles, e se imaginando com eles, e alimentando esses animais de uma forma lúdica, dançando com eles, especialmente, não só com o próprio animal de poder, mas com aquele que traz a medicina que a pessoa precisa naquele momento. Então, eu preciso de voz, preciso de potência de voz. A maioria das pessoas já vai, eu quero um leão, o rugido do leão, ou talvez aquele som assim mega potente de um macaco bugio, né? Então, trazer através dos animais aquela qualidade, aquele processo, aquela situação que eu preciso para um momento e deixar que aquela energia faça um contato com a minha e me ajude a desenvolver aquilo que eu preciso naquele momento. Então, são forças naturais, instintivas, né, que trazem aí um movimento forte, importante e muito fortalecedor, muito fortalecedor. Rosa, nesse seus percurso de terapias, percurso terapêutico, quais as formações que você tem, técnicas que você, de alguma forma, se apropriou e tem dentro do seu trabalho, que você tem gostado? Compartilha com as pessoas quais dessas dinâmicas que acabam sendo ferramentas de poder dentro da terapia, né? Das terapias que você desenvolve, das consultorias que você desenvolve, não necessariamente só xamânica, mas sei que você tem outras formações também. Compartilhe um pouco sobre isso. Bom, academicamente eu me formei como advogada, trabalhei muitos anos como advogada e estou em formação, né? Estou cursando psicologia, né? Mas ao longo do caminho eu me formei em tantas outras técnicas. Eu comecei ali pelo Reiki e me formei em Kahuna Reiki, Teramai Reiki, Reiki Usui, Reiki da Alma. Fiz o mestrado de todas elas, já formei muita turma. Intuição, oráculos, tarô, já também fiz e faço muitas turmas de formação, o resgate de alma em si. Feng Shui, né? Pesquisei, estudei várias técnicas, me aprofundei em várias delas, Shong Kong Fei Xing, Bazai, Pachai, Feng Shui da Alma, Feng Shui Chapéu Preto, cristais, ervas. Uau, é muita coisa, né? Radiestesia, radiônica, olha, é muita coisa. Eu corro risco até de mesas radiônicas, né? Eu viajei aí por muitos mundos e em cada um deles eu fui trazendo as técnicas que mais me chamavam a atenção, as que eu mais gostava. A cirurgia Kahuna é uma das técnicas que me apaixona muito. Eu trabalho com cristais, o oráculo com os cristais, então, ao invés das cartas, jogar na mesa um punhado de cristal e dizer ali para a pessoa do futuro, de toda a situação de vida dela, é uma coisa assim que é apaixonante realmente, né? Uau, é muita coisa. Uma busca assim bem extensa. É bem possível que eu não tenha me lembrado de tudo, mas é mais ou menos essa a minha base.
Nessas suas viagens e pelos muitos mundos aí de práticas, qual prática que você poderia ensinar, ou qual técnica, o que você pode ensinar para as pessoas fazerem uma limpeza energética? Quem está nos acompanhando aqui agora? Bom, a limpeza energética a gente pode fazer de uma forma física, né? Que eu sou apaixonada pela sálvia branca. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Sálvia branca do deserto do Arizona. Tem bastão aqui. Então, ela é uma medicina assim, ancestral e muito potente. Né? Eu tenho aqui, nossa, o cheiro é maravilhoso, gente, vocês não têm noção. Então, você pega uma folhinha da sálvia branca, isso aqui vai servir para você fazer a sua limpeza pessoal e a limpeza de toda a sua casa, por exemplo, né? Você acende a pontinha aqui como quem acende um incenso, né? E você pode pegar um leque, uma pena e trazer para si, né, a fumaça, se limpando, frente, costas, e você já está super purificado. Eu costumo dizer que a sálvia branca, ela é equivalente a uma limpeza de 21 ervas, e quando você toma um banho de 21 ervas, de limpeza, você vai trazer um outro banho, porque você limpou e não vai deixar vazio, você vai pôr o amor, prosperidade, proteção, seja lá o que for, né, no outro banho. E a sálvia não, a sálvia ela limpa, expande, já traz o campo de proteção, uma hora de abundância, de prosperidade em todos os sentidos. Então, ela para mim é muito completa, né? Se você vai limpar a sua casa, eu digo que você entre pela porta de entrada e vá circulando pela casa. Então, você começa da porta de entrada, você vai pela sua esquerda e vai contornando toda a casa pela parede até chegar na porta de entrada novamente, né? Então, aí você fez uma super limpeza energética em toda a sua casa. Mas, por exemplo, se você quer limpar de uma outra forma, limpar memórias, limpar situações de passado, quer limpar raiva que você sente de alguém, então a gente pode trabalhar, por exemplo, com uma das técnicas que eu não falei agora há pouco, mas que eu trabalho e gosto muito, que é o Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. Então eu quero limpar as memórias que eu tenho com a Maria, estou com raiva dela, ou ela fez alguma coisa ruim para mim, ou ela parou de conversar comigo, não sei porquê, ou uma questão de relacionamento. Maria, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata e eu te amo. E aí existem várias técnicas, né? A técnica que a gente pode fazer com o japamala e repetir isso por 108 vezes, ou ir repetindo durante o dia, quantas vezes quiser, esse Ho'oponopono, que vai realmente trazer aí uma limpeza fantástica. Gosto que se faça por pelo menos 21 dias, né? E ela traz um resultado assim muito, muito bom, né? Muito bem. Cristais, oráculo de cristais. Esse oráculo de cristais que você está falando, como é que é o estilo da prática do oráculo de cristais? Então, esse é um estilo meu, eu quem criei essa técnica, né? Eu sei que existem tantas outras, conheço algumas, mas a forma como eu trabalho foi desenvolvida por mim. Então, eu trabalho com a mandala da roda de medicina, como no tarô, né? Eu desenvolvi uma mandala, que é a roda de medicina, para a leitura das cartas, onde a gente vai falar do mental, do emocional, do físico, do espiritual. E essa mesma mandala que eu uso para as cartas, que inclusive tem lá o nosso curso disponível, né, com o, o Samuel, né? Eu também trago para essa mandala, né, a leitura dos cristais. Então, eu pego um punhado de cristal escolhido, né, por mim, e jogo sobre essa mandala, e através do movimento das pedras, como elas caem, o que cai perto do que pedra cai onde, é que eu vou fazer a leitura para essa pessoa, né? É uma leitura assim muito incrível. E uma jogada de pedra traz aí o equivalente a uma jogada de 22 cartas do tarô, né? E pode ser cristais diferentes. Uma vez eu estava na montanha na busca de visão e o pessoal me pedindo para ler, e eu, naquela vez, falei: não vou levar porque eu quero descansar e estar presente na cerimônia, mas
uma moça chegou para mim, Rosa, preciso muito, estou com uma questão do meu filho. Eu falei, tá bom, então vai passear e me traz 22 pedrinhas, né? Mais ou menos de um tamanho de um grão de feijão um pouquinho maior, me traz 22 pedrinhas. E depois de umas 2, 3 horas, ela de fato voltou com 22 pedrinhas, né? E eu peguei uma bandeirinha amarela que a gente tinha lá de sobra das hastes, né, da busca, coloquei aquela toalhinha amarela e joguei as pedras, e ali eu fiz uma leitura incrível e perfeita para ela, porque as pedras são os nossos avós, os cristais são os nossos avós, elas são muito tagarelas, né? Elas contam muito, elas falam muito, elas trazem em si muito ensinamento. Então, você vai olhar pela cor, vai olhar pelo formato, vai olhar pelo posicionamento, e vai deixar que as pedras conversem, né, consigo. Então, eu acho que é um oráculo assim muito especial. É um oráculo com pedras ou cristais. Eu sou suspeita, né? Gosto, sou muito apaixonada por isso. Como lidar com pessoas ou relacionamentos tóxicos? Traz um pouco essa reflexão assim dessas relações, já que estamos falando de energias. Então, eu acho que num primeiro momento, se você não sabe o que fazer, procure ajuda, né? Procure ajuda, procure por um terapeuta, um psicólogo, um xamã, seja lá o que for, porque se existe uma situação delicada e complicada, ela precisa vir ao equilíbrio, né? Então, muitas vezes, o que eu preciso ali é justamente um resgate de alma, muitas vezes eu preciso de uma orientação. Se é uma situação tóxica e você não tem o que fazer nesse momento, faça o Ho'oponopono, porque isso vai limpar memórias, né? A gente tem o Dr. Len, que faleceu agora recentemente, que entra com o Ho'oponopono num presídio e cura todos os doentes que eram gravíssimos, né, e de alta periculosidade, com o Ho'oponopono. Então, assim, se a gente for pensar ali, essas pessoas eram consideradas pessoas tóxicas para si mesma e para a própria sociedade, se curaram ali, né, e foram tendo alta. Então, eu acho que num primeiro momento, o Ho'oponopono, mas a própria autoconsciência, né, uma coisa que eu uso muito e não coloquei na minha lista de formação agora há pouco é a reprogramação mental com a PNL, hipnose, trabalho muito com a hipnose clínica e acrescento na hipnose clínica todo o meu conhecimento xamânico, né? Então fica muito rico, além da hipnose, da programação neurolinguística, as questões energético-espirituais, dependendo da fé, claro, da pessoa, a gente acrescenta. Então, eu acho que é uma busca, né? Mas lidar com pessoas tóxicas saber lidar também com as próprias palavras, né? Porque quando a gente fala em pessoas tóxicas, a gente tem que pensar também o quanto eu posso ser tóxica para comigo mesma, o quanto eu posso ser tóxica com as pessoas à minha volta, meus filhos, e por conta, às vezes, de estar envolvida ali num dia a dia, e não se perceber numa situação tão automática quanto nociva, né? Então, muitas vezes a gente está numa situação de toxicidade e não percebe, né? Então, a autoanálise, a busca pelo espiritual, as limpezas energético-espirituais, o Ho'oponopono, o resgate de alma, o canto, né? Que é uma ferramenta incrível de equilíbrio e busca em direção de si mesma, então, em direção de si mesmo. Então, é uma busca, né? A necessidade é dar um passo de cada vez na direção que se faz possível, porque os caminhos se fazem, né? Eu acho que quando a pessoa está pronta, ela é levada a buscar o caminho que vai levá-la até o próprio melhor. Você traz aí uma conexão interessante para as pessoas que estão nos acompanhando também, que é essa questão da autossabotagem, né? Onde muitas vezes a gente está nutrindo, alimentando algum aspecto interno
que, em vez de nos facilitar a vida, nos dificulta. E você citou a reprogramação mental. De que forma a reprogramação pode ajudar? E se a pessoa em si, até com essa consciência do que está utilizando com a palavra, de que forma ela pode se reprogramar, abrir sua mente também para outras perspectivas de vida e visão de mundo? O que você tem observado ou compartilha até de clientes ou casos que você, nessas práticas, foram solucionadas com essas reprogramações? Bom, isso vai variar, sim, absurdamente, porque eu já estou há alguns anos nisso, então, desde medos, fobias, medo de barata, medo de avião, medo de sair na rua, né, traumas. Eu costumo dizer assim, a nossa mente, ela só opera no presente, mas é como se o presente, o passado e o futuro tivessem acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, se eu estou demais no passado, eu posso estar numa dor, eu posso estar num trauma, eu posso estar numa depressão, eu posso estar numa fobia, eu posso estar num ressentimento, numa mágoa absurda, né? E isso me tira do meu equilíbrio, me tira do meu natural. Se eu estou demais no futuro, eu estou num transtorno de futuro, eu estou numa ansiedade, né? E pouco me resta da minha inteireza aqui no momento presente. Então, a mente, ela só opera no presente, mas como se tudo isso estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E se eu não trago à tona, não trato essas memórias, eu não consigo me libertar de tudo isso. A mente, ela não distingue o real do imaginado. Então, vamos imaginar assim, pensa numa comida que você gosta muito, né? Pensa lá que você está chupando um limão ou comendo um sorvete, um chocolate, seja lá o que for. Só de pensar ou olhar uma foto lá no Insta de uma comida muito boa, alguém cozinhando num programa de televisão, você vai dizer, nossa, me deu água na boca. Por que deu água na boca? Porque a mente não distingue o real do imaginado. Ela já viu a imagem, já começa a mandar mensagens para a produção de suco gástrico para digerir o alimento. E, na verdade, você não tem o alimento ali à sua frente, é só uma imagem. A mesma coisa quando a pessoa acorda de um pesadelo à noite, assustada, esbaforida, porque a mente entende que aquilo era uma verdade e ela começa todas aquelas reações de luta, de fuga, né? Então, a mente não distingue o real do imaginado. E a nossa mente, ela trabalha o tempo todo para produzir aquilo que ela imagina. Um exemplo muito bacana que eu gosto que o Valdeci lá da clínica dá para gente, assim, você põe uma mesa de café da manhã, né? Você põe uma mesa de café da manhã e você diga, cuidado para não derrubar o leite. E o que acontece menos de 2, 3 minutos depois é que alguém provavelmente vai derrubar o leite. Isso todo mundo já passou por uma cena pelo menos uma vez na vida, né? E isso acontece porque quem derrubou o leite imaginou o leite derramado muito provavelmente. E a nossa mente ela está acostumada a pensar e fazer, pensar e fazer, pensar e fazer. Então, o que acontece? A mente entendeu, ok, leite derramado. Por mais que a pessoa não queira, a mente inconsciente vai acabar criando um movimento involuntário, vai bater o braço, vai tropeçar, vai acontecer alguma coisa, e a pessoa vai conseguir derrubar o leite para cumprir aquele comando. Então a gente até brinca que quem derrubou o leite foi quem deu o comando, né? E não quem cumpriu. Né? Então, se a gente começa a pensar em tudo isso, a gente começa a perceber o quanto memórias, vivências ancestrais, tanto vivências de vidas passadas ou padrões ancestrais mesmo, porque a ciência prova que a gente traz pelo DNA memórias de pais, avós, bisavós, e que continuam ali mexendo e influenciando em muita coisa, né? Memórias que vêm, inclusive, às vezes, do útero, né? Quando eu trabalho com a regressão intrauterina, eu estou trabalhando um arsenal de memórias que o feto tem ali, desde quando a mãe engravida e fala, nossa, meu Deus, não era a hora, poxa, não podia engravidar agora, a situação financeira está difícil, estou sozinha, não estou em um relacionamento, eu estou em um relacionamento ruim, e isso para o feto já pode criar ali uma memória de rejeição, né? E mesmo que ela tenha sido bem tratada a gravidez inteira, não teve problemas com o trabalho, não teve nenhum problema mais sério, às vezes a ansiedade pelo parto,
o medo do parto, o medo que aconteça alguma coisa errada, isso já leva a situações bem desconfortáveis. Às vezes, lá para o final da gestação, 9º mês, 8º mês, a mulher não aguenta mais porque é desconfortável ou porque o calor é muito... Não aguento mais essa gestação, não aguento mais essa gestação, não aguento... Minha mãe não me quer mais, né? Então, são memórias que estão ali, e o mais engraçado, que durante o processo de gestação, o feto não sabe o que é dela, o que é da mãe, né? Então, quando a gente entra num processo de reprogramação mental, a gente vai olhar para tudo isso, para memórias, infância, adolescência, idade adulta, vidas passadas, padrões ancestrais, não necessariamente que a gente consiga distinguir o que é o quê, mas limpando tudo isso, né, e ressignificando muita coisa, ressignificando até a forma de olhar para os próprios defeitos, né? Então, eu vou olhar para o meu passado e ressignificar muita coisa. Eu vou olhar para criar um ponto de resiliência. Então, eu vou me colocar no ponto onde nada nem ninguém me perturba, nada nem ninguém me deforma, nada nem ninguém me contamina. Eu me mantenho no meu centro, o que quer que aconteça. O que o outro pensa de mim é problema do outro. Até a gente pode dizer aqui que todo poder é autoconcedido. O outro só me irrita se eu permitir que ele me irrite. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, todas essas memórias, todas essas práticas, né, você começa a entrar num olhar muito interessante de autorresgate para si mesmo e se colocar inteiro, né? Então, a gente tem aí caminhos e caminhos para buscar essa inteireza, para buscar esse autorresgate, para buscar esse caminho de resgate de alma, né, em tantos sentidos, para que a pessoa possa estar bem equilibrada, eu digo assim, senhora de si, né, um homem e uma mulher de poder, no sentido mais natural possível dessa frase. Lá no início você estava comentando sobre esse processo da intuição, do processo intuitivo. De que forma a pessoa que está nos acompanhando agora, né, aqui esse programa pode trazer uma maior consciência para esse processo intuitivo, notadamente se ela foca ou direciona para os sonhos e essas percepções também oníricas e simbólicas que podem ocorrer nos oráculos que ela tem. Fala um pouquinho dessas relações e como que pode aguçar ainda mais o processo intuitivo. Eu acho que tudo começa, eu tenho certeza, na verdade, que tudo começa pelo estudo, né? Tudo começa pelo autoconhecimento, e o tarô é um bom caminho para o autoconhecimento, né? Uma sugestão que eu tenho de prática para começar a lidar com isso, né, principalmente para quem não tem muito conhecimento, é pegar um tarô, por exemplo, e você vai lá toda manhã, embaralha o seu tarô e tira uma das cartas. Então, você vai sortear uma das cartas. Então, a carta para o meu dia hoje é a carta da busca de visão, Vision Quest. Então, é a busca pelo autoconhecimento. Quando eu entro, me recolho para entender, para buscar respostas. Então, essa é a carta do meu dia de hoje. Eu tirei ela de manhã, então à noite eu vou ver qual foi o significado e o que foi que ela me trouxe durante esse dia hoje. Ok, eu vou embaralhar o tarô, né, e vou descansar. Posso até deixar um deck de tarô do lado da minha cama para esse exercício. Chega o dia seguinte, eu amanheço de manhã, vou refletir talvez um pouco sobre a carta do dia anterior. Eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou tirar na terça-feira, né? Suponhamos que a primeira foi no domingo ou na segunda. Na terça-feira, eu vou tirar mais uma carta. E nesse dia veio o imperador, né? Então, a gente tem aqui o avô, o grande índio. Então, hoje é um dia em que eu vou trabalhar a minha prosperidade, é o dia que eu vou trabalhar a minha inteireza, é o dia que eu vou trabalhar o meu poder, tudo aquilo que aquela carta traz, né? Dependendo do tarô, ela vai trazer significados, explicações diferentes. Pode até começar pelo Marcélia, que é um tarô mais simples, mais fácil, mais básico, né? E aí, nesse segundo dia, essa carta. Aí eu vou passar meu dia e à noite eu vou ver como é que essa carta
foi que ela quis me dizer, né? E a mesma coisa durante um processo que vai ser longo, no dia seguinte eu tenho a carta da morte, a carta da transformação, o que é que isso está significando para mim? E esse processo ele vai se estender, eu fiz esse processo em quase 3 meses, tá? Tem gente que leva muito mais. Em 2 meses e meio eu fiz. Você vai sorteando uma carta de manhã, sorteando uma carta de manhã, vivendo essa carta e observando o que ela quis te dizer durante o dia, e vai anotando a carta que saiu. Até que você põe numeração de 1 a 22, e aí a carta saiu a número 1 do mago, então eu vou lá, mago saiu dia 3 de fevereiro. Mago saiu dia 8 de fevereiro. E você vai perceber que muitas cartas se repetem. Você vai começar a prestar atenção no que é que aquela carta está querendo te dizer. Até que você complete o ciclo, significa o quê? Até que você tenha sorteado todas as cartas dos arcanos maiores do tarô, né? Então, esse é um jogo bacana para não só conhecer e interagir com o tarô, mas como começar a trabalhar a intuição e entender o que aquela carta quis me dizer naquele dia, o que ela teve a ver com os acontecimentos do dia, o que ela me veio dizer enquanto um alerta, né? Então, isso é bem bacana. Outra coisa bacana da intuição é começar a trabalhar um pouquinho, trazer. A Sandra Ingerman, acho que, se não me engano, no Cure Seus Pensamentos Tóxicos, tem um exercício bem bacana, que é você pegar, senta tranquilo, né? Inclusive nas práticas da semana, nós fizemos esse exercício também, eu me lembro bem. Você vai sentar e vai imaginar uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Então, eu vou fechar os olhos e vou imaginar o chocolate e vou dizer, eu gosto muito de chocolate. E eu vou ver como é que meu corpo reage quando eu digo, eu gosto de chocolate. Me dá uma sensação boa, assim, no estômago, peito. Ok. E aí eu vou sair, me distrair com alguma coisa e daí uma meia hora eu volto, sento ali naquele mesmo lugar e vou fazer a afirmação contrária. Eu não gosto de chocolate. E vou ver onde é que isso vai refletir, como é que meu corpo vai reagir com isso, né? E aí, geralmente para mim é um apertozinho no estômago, né? E aí eu começo a perceber como é que meu corpo reage com aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. A ponto que, se daqui uns dias eu sei que recebi um convite para um trabalho novo, eu vou fechar os meus olhos e vou pensar, eu recebi um convite de trabalho. Esse convite de trabalho é bom para mim? Ou esse convite de trabalho é ruim para mim? E eu vou fazer essas afirmações e vou perceber aquelas mesmas sensações. Eu gosto de chocolate, eu não gosto de chocolate. Como é que meu corpo responde? E aí eu começo a interagir, entender e abrir um canal de comunicação com o meu interno, com a minha intuição, né? É assim que funciona e é assim que a gente pode caminhar passo a passo para ir aperfeiçoando, se conectando a cada vez mais com a intuição. E usar e abusar dos mais diferentes oráculos, né? Ah, hoje eu quero uma resposta e quando eu olhar para o céu, a nuvem vai desenhar uma resposta. Quem nunca brincou, quando criança, de adivinhar os bichinhos que a nuvem estava formando no céu, né? Ah, eu vou acender meu caldeirão e vou olhar para esse fogo, e o desenho desse fogo vai me trazer uma resposta e se permitir conversar com aquele fogo, se permitir ser aquele fogo. Então, eu digo que começar a buscar os elementos, né? É claro que quando a pessoa vem para um curso, vem para um estudo dessas práticas, isso se aflora, se faz de uma forma bem embasada, bem forte, mas nada que a pessoa não possa fazer caminhando sozinha, como eu muitas vezes fiz, né? Mas é só começar a se dedicar a estudos, a alguns livros. Nós temos muitos livros que tratam desse assunto. É um caminho de autoconhecimento. Muito bem, para chegar aqui já ao final dessa nossa edição de hoje do programa, eu vou pedir para você falar como é que você também faz os seus atendimentos e deixa também uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando. Lembrando que esse programa ele está sendo gravado especialmente por conta dessa semana reservada para
essa dedicação aqui ao parto do segundo filho, do meu segundo filho, então vocês vão ter essas gravações aqui, mas de qualquer forma, curta e compartilhe com os amigos se você assim aprecia e gostou aqui desta edição. Se inscreva no canal, também é legal se você ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui e agora as considerações finais e a mensagem com a Rosa Desideri. Bom, então, primeiro, muitas bênçãos, muitas alegrias a essa família maravilhosa, Raul, Heitor, Juliana, Samuel, que seja bem-vindo, Heitor, e que muitas bênçãos e alegrias se façam, né? Que sejam muito, muito abençoados a cada amanhecer e a cada anoitecer. Bom, eu atendo das formas tanto online quanto presenciais, estou começando a fazer um pouco mais presencial. Alguns cursos eu dou aqui em casa, né? Então, agora dia 16, por exemplo, eu tenho o uso terapêutico do tambor, então as pessoas vão aprender o uso terapêutico do tambor, identificar, fazer uma leitura de energias e tudo mais através desse uso terapêutico do uso do tambor. Então, eu dou várias formações aqui, xamânicas, magia, depende do interesse de cada um, aqui na minha casa mesmo, né? Então, a gente passa um dia todo, almoça, é muito bacana, a troca é muito bacana. Oficinas de tambor que eu faço com o Avelino Capelos aqui em casa também. Então, fazer o próprio tambor, para depois com ele aprender aí as práticas todas. Tanto online quanto presencial, dependendo da situação. A reprogramação eu faço online, o resgate, tanto online quanto presencial. Aí vai da necessidade do quanto a gente conversa, né, com cada um. E também atendo a reprogramação na Sociedade Interamericana de Hipnose, né? Sou terapeuta de lá. Enfim, mas qualquer contato é feito através de mim para saber, para negociar. Eu costumo fazer uma sessão de avaliação gratuita, então, Rosa, eu preciso saber o que está acontecendo, eu quero ter uma orientação. A gente agenda um horário de meia hora, uma hora, e aí a gente vai conversar sem custo nenhum para saber o que posso orientar, o que eu posso oferecer. E é assim que funciona, né? Assim que funciona. Os contatos via Instagram, via WhatsApp, enfim, de qualquer forma aí de chegar é bem-vinda, né? E é isso, gente. Meu super beijo, um abraço para vocês. E continuem buscando, continuem aprendendo. A gente tem aí muito o que aprender, tem muito o que buscar, a gente tem muito o que crescer, né? E ser feliz, ser leve, viver da melhor maneira possível, não tem preço, né? Então, meu super beijo a cada um e sigam a intuição, sigam os próprios caminhos, resgatem-se e bora ser feliz, tá bom? Um super beijo a todos. Obrigada, Samuel.